bom? Silvia está aqui comigo, Silvia Rodrigues Pascosta. Boa noite. Então, o tema, na realidade, é sobre alguns assuntos polêmicos que nós temos visto no campo da arbitragem. E Silvia e eu fizemos aqui algumas transparências, né? Projetamos aí o tal do Data Show hoje. E primeiro tema que nós gostaríamos de abordar com vocês é em relação à aplicação da lei de arbitragem em contratos vis-à-vis da questão existente com o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, ele tem, no seu artigo 51, inciso 7, a seguinte disposição: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 7. Determinem a utilização compulsória da arbitragem. A indagação que se faz, isso está sendo discutido na jurisprudência, a doutrina também não é uma doutrina uníssona, está sendo discutida na jurisprudência, é exatamente se, com esse dispositivo, veda-se a arbitragem nas relações de consumo. O artigo 4º da Lei de Arbitragem especifica que a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes, em um contrato, comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Então, essa é a regra que se aplica à arbitragem. Cláusula compromissória é a espécie de convenção arbitral, também como é o compromisso que vocês já tiveram a oportunidade de estudar aqui, a cláusula compromissória e compromisso. O ponto está no parágrafo 2º desse artigo 4º, ou seja, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, vírgula, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Então, o ponto que nós vamos conversar serão os seguintes. Primeiro, é vedada a arbitragem nas relações de consumo? 2, uma vez que o artigo 4º, parágrafo 2º, muito embora diga que nos contratos de adesão a cláusula só terá eficácia se o aderente, no caso a parte hipossuficiente, tomar a iniciativa ou aceitar a substituição, se você pode, mesmo logo no momento em que se assina o contrato, validar a cláusula compromissória se o contrato contiver, se essa cláusula estiver no contrato sublinhada, em negrito, enfim, chamando a atenção do consumidor ou da parte adquirente. Então, com relação à primeira questão, nós temos a posição, e eu trouxe praticamente decisões aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos logo a primeira, que é da 8ª Câmara, e a segunda da 6ª Câmara, aonde se nega a possibilidade que expressa disposição da lei consumerista, vedando a utilização compulsória da arbitragem, que tem um caráter especial e protetivo, essa lei, ela prevalece à lei de arbitragem, que se limita a autorizar a convenção arbitral nos pactos de adesão, né? Presumindo-se excluída a incidência nas relações de consumo. Então, essa decisão diz: no que tange a Código do Consumidor e relações de consumo, a arbitragem não impera em razão do artigo 51, inciso 7 do Código do Consumidor. A outra decisão, que é da 6ª Câmara, elas são de 2008, 2004 essa e 2008, na realidade o agravo de instrumento, também diz que, na verdade, nenhuma nem outra lei, ou seja, nem a lei de arbitragem, nem a lei do sistema financeiro, tá, previu a incidência nas relações de consumo.
e tampouco poderiam fazê-lo, já que a lei consumerista não é uma lei mera, não é uma mera lei geral. É uma sobreestrutura jurídica que se aplica a todos os tipos de contrato que regem as relações de consumo. Então, nós temos duas decisões da 8ª Câmara e da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, dizendo que, olha, relação de consumo esquece arbitragem. E a 6ª Câmara vai mais além. Qualquer contrato relativamente às relações de consumo. Se me permite, Pedro, claro. a preocupação do julgador... Não sei se está focalizando ela ali. Posso falar daqui? Pode, pronto. A preocupação do julgador e do sistema inteiro eu estou violando o direito de acesso à justiça ao consumidor, ao impor uma cláusula compromissória, uma cláusula de arbitragem dentro do contrato de consumo. Né? Então, essa é a base da discussão. O consumidor é hipossuficiente, ele não tem condições de discernir se a cláusula arbitral é válida ou não é válida. Então, todo o entendimento da jurisprudência vem ficando em torno da proteção do consumidor, no sentido de que não se pode levar, salvo aquelas condições específicas, o direito à discussão do consumidor em relações de consumo à situação arbitral, ao procedimento de arbitragem. Correto. Vamos para o então, olha só. E aí agora nós temos uma decisão da 15ª Câmara Civil, que é oposta às duas mencionadas anteriormente. Entende que a lei de arbitragem, por ser posterior à lei ao Código Consumidor, ela não exclui da sua incidência as relações consumeristas, então nós não podemos criar restrições onde a própria lei não cria. Então, a razão é a posterioridade da lei de arbitragem vis-à-vis a lei consumerista. Então, essa é a divergência. Nós temos já uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que tem proferido votos muito interessantes e importantes para solidificar a arbitragem no Brasil. E lá nós vemos nos contratos de financiamento imobiliário, onde todas essas questões foram discutidas e debatidas aqui na Justiça. Então, ela diz o seguinte, que com a promulgação da lei nós tivemos que conviver com 3 regramentos diferentes. Um é a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando ela é pactuada pelas partes. A segunda é uma regra específica, que é aplicada aos contratos de adesão de forma geral, né, que restringe, aí sim, a eficácia da cláusula compromissória. E uma terceira, que é uma regra ainda mais específica, segundo o acordo, incidente sobre os contratos sujeitos ao regramento do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem, regulamento 307. E ela vai adiante. Note-se por oportuno que essa circunstância não impede a utilização da arbitragem na resolução de conflitos de consumo. O que o CDC veda apenas é a utilização compulsória da arbitragem, que não obsta ao consumidor de eleger o procedimento arbitral como via adequada para resolver eventuais conflitos surgidos entre o fornecedor. Você gostaria de fazer alguma abordagem, Silvia? Não, é exatamente isso, né, Pedro? A questão de que a compulsoriedade, que era o que falamos, quer dizer, se o consumidor tem o prévio conhecimento do procedimento a que ele vai submeter, toda a condição envolvida inerente àquela discussão, não haveria motivo de afastar da arbitragem a própria discussão do contrato. Eu acho que a ministra Nancy Andrighi tem caminhado muito no sentido de privilegiar, de fato, a arbitragem, e inclusive no novo projeto de lei que tramita sobre a lei de arbitragem, da qual participei da comissão de elaboração do projeto, houve uma preocupação em inserir expressamente, Pedro, essa condição da iniciativa
quer dizer, poderia submeter à arbitragem desde que o consumidor inicie o procedimento, ou ele expressamente validando, para que de alguma forma consiga transformar numa questão sólida e definitiva aquilo que a jurisprudência vem caminhando em posicionar. Né? Exatamente. Me parece que essa decisão do STJ, da relatoria da ministra Cedric, é a mais adequada. Por uma razão muito simples. Se nós formos ver, isso daqui foi debatido quando da elaboração do anteprojeto da lei de arbitragem. Por quê? Porque se nós formos analisar com mais detalhe, o artigo 51 do CDC diz que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços e aí vem o ponto em questão, que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Tá? Na época, o que se fez, e eu acho que nós vamos também explicar mais adiante ainda com relação a esse tema, no anteprojeto. O que nós tínhamos no anteprojeto era a revogação desse dispositivo do Código do Consumidor. Por quê? Porque ele geraria controvérsias no futuro, como está gerando. Mas se tiraria do Código do Consumidor, porque a arbitragem não era para estar no Código do Consumidor, a partir do momento que você vai ter uma lei dispondo sobre a arbitragem no país. Então, tirou-se com uma mão e se colocou com a mesma mão, com a outra mão, mas com a essência do que estava no Código do Consumidor, na lei de arbitragem, no anteprojeto e no projeto que foi para o Congresso Nacional. O que se quer dizer aqui? Que determine a utilização compulsória da arbitragem. Basta nós lermos esse dispositivo para entendermos que o Código do Consumidor procurou vedar foi a utilização compulsória da arbitragem, aquela em que se impõe ao consumidor a obrigação, logo ao assinar o contrato, a obrigação de submeter a arbitragem. Né? Seria uma arbitragem compulsória. Não se procurou vedar a arbitragem, porque nós sabemos que, pela regra de interpretação, nós temos que analisar primeiro os dispositivos, como ele está redigido, para depois nós partirmos para uma interpretação. Pressupõe-se que não existem nos dispositivos legais e contratuais palavras inúteis. Tá? No caso concreto, na hora que se diz a utilização compulsória da arbitragem, nós podemos entender, como eu mencionei, que o que ele não queria era impor efetivamente, mando militar, a utilização da arbitragem ao hipossuficiente. Fosse para não autorizar a arbitragem, não precisávamos ter a palavra compulsória. Bastaríamos ter, determine a utilização da arbitragem. Daí, então, que foi para o Congresso Nacional o projeto de lei com a redação que segue do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Arbitragem. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Ponto. O projeto parava aqui. O que se quis dizer? Olha, já que nós estamos tratando de um contrato de adesão, aonde o aderente não tem a possibilidade de negociar seus termos e condições, ele pode assinar com toda tranquilidade aquele contrato que contemple uma cláusula compromissória, porque se surgindo conflito no futuro, essa cláusula só vai produzir efeitos se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou, se instituída, ele concordar com a sua instituição. Ou seja, dependeria sempre da vontade futura do aderente. Seria uma cláusula válida, sempre válida, eficaz contra o fornecedor do serviço, né? Contra aquele que propõe os serviços, o contratante, mas condicionada para o aderente a uma manifestação futura, tá? Com relação à
a sujeição dele à cláusula compromissória. Só que no curso da tramitação no Congresso Nacional, na Comissão de Defesa da Minoria, Proteção, enfim, do Consumidor, foi inserido essa parte final, qual seja, desde que, por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto, especialmente para essa cláusula. A partir dessa introdução, surgiu uma outra controvérsia, que é se, no momento em que o aderente assina aquele contrato, se você colocar uma cláusula em negrito, né, em caixa alta, sublinhado, ou num documento apartado, ou seja, se você chamar a atenção do consumidor, se já naquele momento essa cláusula já produz não só é válida, mas ela produz efeitos para o aderente. E a discussão, então, é o que está sendo debatido aqui também. Eu encontrei isso tem sido mais frequência, talvez, no Rio de Janeiro, eu não sei. Nós temos aqui, olha lá, essa decisão da 8ª Câmara e a decisão da 10ª Câmara Civil. Convencionar as partes a escritura de compra e venda de imóvel, com financiamento e pacto de alienação fiduciária em garantia, por cláusula específica, em negrito e por elas rubricada, que os litígios surgissem em decorrência do que surgissem em decorrência do contrato seriam submetidos à arbitragem, não se revelando qualquer irregularidade na manifestação da vontade em se submeter à solução do conflito de direitos disponíveis à arbitragem. A outra decisão diz que a cláusula 11, as partes convencionaram a arbitragem, ela em destaque, em negrito, itálico e sublinhado, recebendo ainda especial visto aposto por cada um dos contratantes, como sinal de sua plena concordância, tudo em conformidade com o que dispõe a lei de arbitragem, pelo que deve ser extinto o processo, feito sem prosseguimento, sem apreciação do mérito, validando, portanto, uma cláusula compromissória num contrato de adesão, inclusive, possivelmente, num contrato de relação de consumo. Por quê? Porque a cláusula compromissória vinha exposta em negrito, itálico, com rubrica e tudo. Já a decisão que nós temos em seguida, da 11ª Câmara Civil, já entende que mesmo que haja essa cláusula em negrito, sublinhada, ela não é válida. Está dito que é evidente que os outorgados não tiveram a oportunidade de discutir em igualdade de condições, em pé de igualdade, com os outorgantes as demais cláusulas contratuais, inclusive o pacto compromissório de arbitragem. O fato do dispositivo estar destacado significa tão somente que os agravados foram alertados para a sua existência, mas não puderam participar de sua elaboração. Me parece que essa é a melhor interpretação para o parágrafo 2º do artigo 4º da lei de arbitragem. Me parece que porque a razão do dispositivo, ao menos de toda a primeira parte daquele dispositivo, foi conferir ao aderente uma possibilidade futura de se sujeitar ou não à arbitragem sem qualquer repercussão contratual, no sentido de estar infringindo, inadimplindo uma cláusula contratual. Essa negrito e documento anexo, e assinatura ou visto, isso foi uma novidade inserida no Congresso que me parece que fugiu ao escopo do que era pretendido. Então, essa é uma decisão que me parece, no meu modo de ver, é a que se coaduna melhor com o conceito de contrato de adesão, que é o conceito que nós vamos ver na decisão seguinte, que é a decisão do STJ, que traz aqui o que vem a ser o contrato de adesão, que é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produto ou serviço, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Ora, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, o consumidor não discute o conteúdo do contrato, ou adere ou não adquire o bem pretendido. Então, me parece que esse
esse é o melhor conceito, o melhor caminho que o julgador deveria adotar quando se está diante de um contrato de adesão, e aí, no caso a caso, vai se ter que demonstrar se aquele contrato foi de adesão efetivamente ou não. Bom, aqui nós fechamos essa primeira parte, que é a parte do consumidor. Eu queria saber se nós temos alguma pergunta de vocês, enfim, vocês fiquem à vontade para perguntar, para indagar, a gente conversar. Hoje vamos pincelar alguns temas, de fato, diferentes, e após cada um deles a gente bate um papo para esclarecer dúvidas. Nesse caso que você acaba de expor, esse problema do contrato de adesão, que, falando a nível do Rio de Janeiro, eles têm sido muito viciados. Como o senhor bem focou, que o sujeito ou adere ou não adquire o bem. Então, via da regra, esses contratos já tive a oportunidade de em alguns, eles só têm direito para o vendedor do imóvel ou do procurador, e o consumidor fica obesado. A gente pede, inclusive, hoje a legislação que nós temos sobre o sistema financeiro, que ela é um pouco rígida. No ano passado, que eu não teve há dias atrás, o sujeito ficava nos imóveis, liquidar o débito, e se não liquidar o bem, vai alegar. E, via da regra, as pessoas que adquirem essas unidades, vamos assim, ou baixo, eles não têm um certo conhecimento. Se deixam levar, depois chega a um ponto que não podem pagar e caem nesse problema de Foucault, que pede o entendimento da arbitragem. Então, o senhor, na visão do senhor, pelas suas ponderações, aplica-se, ao seu ver, a impossibilidade de mesmo que se tenha uma cláusula compulsória em negrito, num documento apartado rubricado, se apresentar a eficácia da cláusula compulsória já naquele momento da assinatura do contrato, porque é uma fase em que a pessoa não teve a oportunidade de negociar. Está certo. Alguma pergunta a mais, Corrão? Com relação a essa questão do consumidor, é comum o consumidor tomar iniciativa que a experiência a indagação que se põe se é comum, se tem sido usual, que o consumidor tome a iniciativa de se instaurar a arbitragem. Olha, normalmente não é dele a iniciativa. Normalmente é o incorporador, o vendedor, que toma a iniciativa por algum fato ocorrido naquela relação contratual. Mas eu diria que em determinadas situações pode e deve até o comprador, né, instituir a arbitragem, porque ele vai ter uma resposta possivelmente mais rápida, tá, para aquela questão. Mas comumente tem sido mais o credor, que é o vendedor, ou o incorporador, que instaura as arbitragens. Nos contratos de maior valor, a gente pega apartamentos de valor alto ou bens de consumo mais valiosos, é mais comum ter a iniciativa por parte do consumidor, talvez até pelo nível de informação ou pelo acesso de fato ao conteúdo de tudo que está em discussão, né, isso permita que os consumidores discutam mais facilmente. Sim, a razão pelo foco do consumidor parece-nos assim um pouco confiável a arbitragem em relação ao consumidor. Pergunta se apenas uma questão cultural. A pergunta é se há uma questão cultural ou se existe uma como é que é uma... Seria mais confiável
se o consumidor entende mais viável, mais confiável que se vá ao Poder Judiciário, que se submeter à controvérsia ao arbitragem. Parece que ainda é, para determinados níveis, como falou a Silvia, de relação, dependendo do valor envolvido, ainda falta cultura, né, para se buscar arbitragem. E dependendo também de como e que Câmara é posta, a arbitragem pode ter um custo que não compatível com o valor em demanda. Mas eu creio que, como ela falou, nas causas de maior valor, dos imóveis maiores e empreendimentos também um pouco maiores, essa questão poderia ser levada à arbitragem, mas falta ainda um pouco de cultura assim, disseminada para esse nível de relação. Bom, vamos passar então ao ponto seguinte, e eu vou pedir para a Silvia então fazer as... Vamos lá, vou falar daqui, Pedro, fica tranquilo. Para a gente se situar um pouquinho, vocês ainda vão ter aula sobre indicação de nomeação de árbitros, a imparcialidade e independência do árbitro, mas hoje nós vamos falar de uma questão importante, que é a vinculação, até num critério de confiança, dentro do ambiente da arbitragem, do perito, que lá vai atuar como um auxiliar técnico do próprio árbitro, se ele se vincula ou não às mesmas condições e às mesmas requisitos a que o árbitro fica subordinado. Então, se pensarmos no ambiente da arbitragem, quais são os pilares que precisam ser respeitados e que a gente não pode tirar de mente? Confiança. Então, se eu tenho um procedimento de arbitragem, se eu escolhi a arbitragem como método de solução de conflitos, e eu escolho o Dr. Pedro como árbitro, é porque eu nele confio pela sua capacidade técnica, pela sua idoneidade, por todas as condições que envolvem o Dr. Pedro como árbitro, eu deposito nele esta confiança e acredito que esta forma de solução de conflitos vai ser a melhor para o meu caso. As partes que escolhem a arbitragem, que estão neste procedimento, o princípio mãe, aquilo que a gente não pode tirar da mente, é a boa-fé objetiva. Quer dizer, estão lá para apresentar o seu direito, para levar todos os fatos e condições inerentes à discussão do caso, da maneira mais clara possível, para que aos árbitros seja dada a prerrogativa e eles possam exercer o direito e a obrigação dele naquele momento, o dever legal de julgar. Do mesmo jeito que no Poder Judiciário nós temos, na arbitragem também eu tenho que respeitar o devido processo legal. Então, se as partes escolheram uma Câmara de arbitragem para que administre o procedimento de arbitragem, para que seja responsável pelo caminho daquele procedimento de arbitragem, os árbitros terão que respeitar, e as partes terão que respeitar o regulamento daquela Câmara, que vai dizer prazos, formas, condições, tudo como vai ser desenvolvido no procedimento de arbitragem, respeitando o contraditório. Então, se uma parte levou seus argumentos, a outra parte vai ser dado o direito de rebate. Se essa outra parte se ampliou ou trouxe fatos novos, a primeira parte vai ter o direito também de se manifestar. Enfim, então, estamos num ambiente mais flexível, menos rígido que o Poder Judiciário, mas esses princípios constitucionais são e devem ser sempre garantidos, sob pena da gente contaminar ou causar uma nulidade dentro do procedimento. Da mesma forma, o princípio da ampla defesa, onde é dado a todo o direito de exercer o seu melhor direito, de produzir suas provas e de fazer com que a defesa dos seus interesses seja a melhor possível. Dentro deste cenário, em algumas situações ou em alguns procedimentos de arbitragem, faz-se necessário o quê? Uma perícia. Então, eu tenho uma obra de engenharia na construção de uma hidrelétrica, eu tenho a construção de uma casa que deu problemas, muitas vezes eu preciso de um perito engenheiro para ir lá fazer essas verificações, ou estou falando de uma dissolução societária, preciso de um perito contador para fazer essa análise dessa situação empresarial, e esta pessoa se reveste da mesma confiança das partes. Então, a lei de arbitragem estabelece, no artigo 14, que os árbitros, eles têm o dever de revelar, antes de aceitar o encargo, antes de se tornarem árbitros no procedimento, a sua imparcialidade e independência. Então, a imparcialidade,
é aquela situação em que o árbitro se torna tendencioso, então ele acaba se privilegiando uma posição em detrimento da outra. A independência, ela se afeta a aspectos objetivos, e, portanto, situações de fato. Eu estudei com o Pedro na faculdade. Eu preciso revelar isso para as partes? Eu posso. O doutor Pedro, ele é advogado no caso, eu fui nomeada a ata, eu falo, olha, estudamos juntos na faculdade. Isso vai afetar, de alguma maneira, a relação de transparência e confiança que temos? Quem vai avaliar isso? A parte. A parte vai avaliar se esta condição, o Pedro foi namorado da minha irmã há 5 anos atrás, tínhamos uma relação de convívio familiar. As partes vão analisar esta condição e entender se não, com essa condição pessoal, eu entendo que a Silvia não é independente porque ela pode querer ter uma tendência equivocada nessa relação e ferir este princípio de igualdade e de isonomia que tem que estar dentro do procedimento arbitral. Da mesma forma que aos árbitros, que o árbitro se tem essa mesma condição de imparcialidade e independência previsto na lei, a discussão que se coloca hoje é se aos peritos, que são os olhos estendidos do árbitro na questão técnica, se a ele também é obrigatória a revelação, se ele precisa dar estas condições de independência e imparcialidade para que as partes possam dizer sim ou não em relação a ele como perito no caso. E aqui, Silvio, por favor, me permite, me parece que aqui nós estamos falando do perito indicado pelo Tribunal Arbitral. Isso. Nós temos assistentes técnicos que se espera dele o máximo de imparcialidade possível. Tá? Muitas vezes inclusive, questionada a parte de independência dos assistentes técnicos, mas o que nós estamos aqui projetando é com relação ao perito do Tribunal Arbitral, que tem uma importância, digamos, maior. Que é a referência de confiança absoluta, né, Pedro, Exatamente. Do tribunal naquela pessoa que vai lá fazer essa análise técnica, que por uma condição física ou mesmo de fato de conhecimento específico, deu um problema na turbina do avião. Por mais que o Dr. Pedro e eu estudemos direito espacial, aeronáutico, quem vai dizer se a turbina estava correta ou não? É um engenheiro específico e que conhece aquela matéria. Então, é um recurso necessário para o tribunal. E nesse sentido, quando a gente faz a análise do árbitro e faz a análise do perito, todo o nosso sistema jurídico, em que pese a lei não diga que ao perito é dado o dever de revelar, o Código Penal equipara o perito, o árbitro, a testemunha pelo crime de falso. Então estamos com as mesmas consequências de ter agido errado. A lei de arbitragem equipara aos deveres e responsabilidades do CPC ao perito e ao árbitro. E o Código de Processo Civil também equipara o impedimento de suspeição do perito àquele ao juiz, que por sua vez é equiparado ao árbitro. Então estamos, de fato, sim, no mesmo ambiente em que a investidura dada ao árbitro, a investidura dada ao perito, está revestida do mesmo nível e da mesma necessidade de proteção. Se a gente for olhar para o ambiente internacional, para que a gente possa, de alguma maneira, já que no nosso sistema brasileiro não tem nada especificamente dito, se a gente for buscar no ambiente internacional, a gente vai ter algumas referências. Então, a International Bar Association, que é a Ordem dos Advogados Internacional, digamos assim, estabelece que sim, haverá parcialidade quando um árbitro favorece uma das partes, ou quando mostrar predisposição para determinados aspectos correspondentes à matéria objeto do litígio, e que essa dependência surge da relação entre uma parte e um árbitro, ou entre alguma pessoa vinculada a elas, que é aquilo que eu disse, por exemplo, eu e o Pedro nunca tivemos nada, mas o Pedro namorava minha irmã, então a gente tem uma pessoa em comum que pode ser uma referência ou uma relação importante nesse sentido. Seguindo um pouquinho mais na análise, quer dizer, a gente até clareando um pouquinho o que o Pedro disse, quer dizer, quando a gente está num sistema common law, é normal e natural que as partes indiquem seus assistentes e esses assistentes apresentem laudos. Que não estaria tão rigidamente
vinculado, como no nosso sistema de civil law, em que o perito nomeado recebe sim o bastão de confiança do árbitro e a partir daí ele tem uma posição análoga ao do árbitro e, portanto, respondendo pela obrigatoriedade de imparcialidade e independência. A Corte Francesa estende essas mesmas condições para o perito que é dada ao árbitro de independência e imparcialidade. Indo um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais ainda no ambiente internacional. As regras de arbitragem da UNCITRAL estabelece que o perito, antes de aceitar a nomeação, antes dele receber o encargo, ele tem uma obrigatoriedade de apresentar sua declaração de que ele é imparcial e independente, e é dado às partes prazo para que elas se manifestem concordando ou não com a referência e com a indicação deste perito. A mesma coisa, as regras da CCI, que é uma importante câmara, acho que uma das principais câmaras mundiais de arbitragem, situada em Paris, vinculada à Corte Internacional, que antes de uma proposta, um perito em potencial deve assinar uma declaração de independência e declarar por escrito ao centro de arbitragem quaisquer fatos ou circunstâncias que possam, de alguma forma ou de qualquer maneira, levantar algum questionamento ou alguma dúvida sobre a independência do perito. E sempre aos olhos da parte, não aos olhos nem dele nem do árbitro. A parte vai se sentir desconfortável, a parte vai questionar essa situação de independência dele. A mesma coisa em relação às regras da IBA também diz expressamente a obrigatoriedade de imparcialidade e independência do perito. Inclui até uma obrigatoriedade de que no laudo pericial deve trazer essa declaração em que o perito novamente declara a obrigatoriedade da sua independência e as suas condições pessoais no próprio laudo. Por que isso? Porque depois o laudo foi tendencioso, o laudo foi ruim, se ele não declara, isso pode gerar uma causa de nulidade do procedimento arbitral. E aí todo o trabalho que foi feito cai por terra. Então existe uma preocupação sim de zelo para que todas as partes, e neste critério de confiança, estejam absolutamente imparciais e independentes para o julgamento do caso. Da mesma forma, a London Court of International Arbitration, uma importante câmara inglesa, já traz essa mesma obrigação aos peritos, e a lei de arbitragem alemã foi um pouquinho mais longe e colocou expressamente no texto legal que tanto o árbitro quanto o perito têm obrigação de declarar imparcialidade e independência. A única câmara no Brasil que se preocupou, que já se antecipou e se preocupou com isso, foi a Camargo, que tem sede em Belo Horizonte, e que ela expressamente impõe a condição de impugnação ao perito em caso de não independência ou parcialidade por parte do perito. Alguma coisa, Pedro? Algum comentário adicional? Deixa eu ver se tenho mais. Em princípio, enfim, então aqui o importante que a gente perceba, até linkando com a pergunta anterior, poxa, mas é confiável, não posso confiar na arbitragem ou não? Quer dizer, toda essa gama de princípios, requisitos e essa sistemática toda criada pela própria lei, pelo regulamento e pelos regimentos das próprias câmaras do procedimento, existem para que este ambiente seja sempre o mais claro, transparente, imparcial e independente possível. É nesse sentido que se estrutura toda a arbitragem. Alguma pergunta? Vamos pular os 3 próximos, vamos para a parte de anulação, só para eu trazer um... Eu virei aqui, não virei aqui, ó, que louco. Bom, volta e meia se pergunta como é que estão as questões, as sentenças arbitrais que estão sendo desafiadas no Poder Judiciário, se tem havido muito pedido de anulação de sentenças arbitrais. Essa estatística, nós vamos poder ver, é uma estatística antiga, mas é o que nós temos até hoje. Mas eu acho que ela mostra um pouco o que se tem em termos de anulação, pedido de anulação junto ao Poder Judiciário.
tá? São pedidos, normalmente, a sua grande maioria das vezes, frágeis, né? Se não pedidos procrastinatórios. Há muitas vezes um recurso da decisão arbitral, uma insatisfação da parte que perdeu, enfim, e que busca, de alguma forma, a reverter essa situação no Poder Judiciário. Mas já se pode dizer, pelas pesquisas que foram feitas, que o Poder Judiciário tem sido muito rigoroso na sua avaliação, na sua aceitação, né, e a procedência dos casos de anulação, de pedido de anulação de sentença arbitral. Na vasta maioria desses procedimentos, os tribunais judiciais têm negado curso a esses pedidos. Então, nós temos, em 2010, nessa pesquisa de 2010, existiam nas câmaras 584 processos arbitrais. Hoje, eu não sei, talvez a Silvia tenha uma noção, mas eu diria que nós já estamos aí quase que no dobro, talvez. Talvez isso é isso mesmo. Ou perto do dobro. O número de ações de anulação, e isso aqui é uma pena, porque a pesquisa é até fevereiro de 2008, eram 33 já em segunda instância. Né? E o número de sentenças arbitrais anuladas era de 14. Parece um número alto, praticamente a metade daquelas que se tinha em segunda instância. Mas nós vamos ter que recordar que naquele momento, e ainda hoje se vive, infelizmente, arbitragens que são levadas a cabo de uma maneira, digamos, não ortodoxa, por câmaras totalmente desconhecidas, onde a Câmara, enfim, se prevalece em determinadas posições, muitas vezes com aquele ar imperial, aquele ar de poder judiciário, de tribunal, né, para induzir em erro o cidadão comum. Então nós vamos ver, por exemplo, alguns exemplos de sentenças arbitrais anuladas. Estamos aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. Foi um compromisso arbitral firmado perante Tribunal Institucional de Justiça Arbitral, do Brasil. Você vê que só o nome, né, já leva o pobre do cidadão a entender que está perante algum braço do Poder Judiciário. E a pessoa foi notificada para lá ir e participar de uma audiência de conciliação. Né? E ela acabou que assinou um documento de boa-fé, e esse documento teria sido validado através de uma sentença arbitral, ou seja, através desse documento, concedeu-se uma competência, uma jurisdição ao árbitro para que ele decidisse contrariamente aos interesses dessa pessoa. E aí está lá a decisão muito bem alinhavada, que diz que o árbitro não pode se valer de expressões que possam confundir a parte dar cunho de oficialidade à sua atuação. Expressões como tribunal, institucional, justiça arbitral do Brasil são utilizadas com o nítido caráter intimidatório da parte, não devendo ser admitido pelo Poder Judiciário. O outro exemplo é do Rio Grande do Sul, onde foi firmado um acordo e houve uma homologação, né, esse acordo foi homologado por um árbitro, ou seja, tornou-se uma sentença arbitral, a homologatória de uma permuta de veículos, sem que o proprietário fosse parte desse acordo. Então, obviamente, ele foi à Justiça, e a Justiça lhe concedeu todo o direito, negando, invalidando, anulando aquela decisão arbitral. Ausente no ato de homologação, o verdadeiro proprietário do veículo em discussão. Nós temos outros aqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que era uma questão de obrigação alimentar. Né? A obrigação alimentar está claramente ligada à indisponibilidade dos direitos. Então, não poderia sequer ser objeto de arbitragem. Ela é de conteúdo inarbitrável. E foi o que disse o tribunal ao decidir pela anulação daquela decisão, suposta decisão, né, que não pode nem se dizer que aquilo é uma decisão, porque a lei de arbitragem só autoriza a resolução de conflitos de direitos patrimoniais disponíveis. E
na transparência seguinte, eu trouxe para vocês um trecho de uma decisão da juíza a Márcia Cunha. Ela estava na 44ª Vara Civil aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ela hoje é uma juíza da Vara Empresarial, onde ela traça, foi importante que ela traçou alguns princípios num caso que foi posto a ela para anulação. Era uma sentença arbitral, levada a efeito por um tribunal com excelentes, renomados profissionais, mas essa decisão, não obstante, foi levada ao Poder Judiciário para que fosse anulada. E ela traçou alguns princípios que me parecem muito interessantes, que eles devem ser levados em consideração no momento em que o juiz togado se defronta com esses pedidos de anulação. Então nós temos lá, em primeiro lugar, o juiz arbitral composto por membros escolhidos livremente, vigindo o princípio da confiança, como mencionou a Silvia, né, levando-os a uma maior responsabilização pelas suas decisões do que quando se submete à jurisdição pública, onde jamais podem escolher o julgador. Portanto, não é qualquer equívoco dos árbitros que levará à nulidade de suas decisões, não podendo ser aplicados os mesmos critérios adotados na jurisdição para a nulidade dos atos judiciais. Ou seja, ele disse, olha, vocês tiveram a opção, né, de vir ao Poder Judiciário. Vocês, por livre vontade, afastaram a atuação do Poder Judiciário. Vocês, por a expressa vontade, escolheram os julgadores, pela sua especialização, pela sua capacidade profissional, por todo o seu passado, o seu currículo, né? E vocês dedicaram a eles a confiança que eles necessitam para decidir o caso. Então não é, vocês têm algum grau de responsabilidade pelo produto que daí sai, que é a sentença, que é o convencimento dos atos sobre aquela controvérsia. E ela diz, em segundo lugar, o princípio da eliminação da controvérsia, que autoriza os atos, muito mais livres que os juízes de direitos, a empreenderem várias medidas, entre elas conferências pessoais com as partes, buscando a melhor solução para o caso, ainda que não jurídica, pois se as partes, enfim, pretendessem uma solução arraigada ao direito, dentro do formalismo processual, optariam pela jurisdição pública. É também este princípio que determina que a jurisdição pública seja cautelosa ao declarar a nulidade, pois não se trata de uma decisão que colocará fim ao litígio, mas será ao contrário, a decisão vai restaurar o litígio. Então, realmente, você estabeleceu um sistema bem mais informal, onde você tem toda uma liberdade oitiva das testemunhas pelo tempo que for necessário. Nós temos audiências de 3, 4, 5 dias, 2 semanas, dependendo do caso, onde, se for necessário, ouve-se uma testemunha, um depoimento de um representante legal por um dia inteiro, um dia e meio, se quiser, 2 dias. Ou seja, você deu aos atos toda a possibilidade de analisarem em profundidade os fatos, né, que suportam, que rodeiam, que envolvem aquela questão. Em terceiro lugar, o princípio das relações jurídicas, né, de modo que, ao aceitarem submeter a decisão, depois a decisão a ser prolatada pelo juiz arbitral, não possam, depois de conhecerem o seu conteúdo, né, diante da eventualidade deste não corresponder aos seus interesses, buscar a via judicial para evitar a aplicação, a produção de efeitos da decisão arbitral. E aí ela entra no aspecto da publicidade dos procedimentos, né? A partir do momento que você leva essa questão ao Poder Judiciário, tem-se normalmente pedido o segredo de justiça. Isso não está estabelecido formalmente, mas em algumas jurisdições, alguns juízes têm assegurado a confidencialidade. Mas muitas vezes não. E na hora que e é sabido que quando você escolhe uma arbitragem, uma boa parte
uma boa parte do componente dessa escolha está na confidencialidade. Na hora que você vai ao Poder Judiciário buscar anulação, você exatamente evita você, não é nem que evita, você, digamos, viola, você infringe essa confidencialidade que até então se aplicava a todo o procedimento, enquanto sob a égide do Tribunal Arbitral administrado pelas câmaras. Tá? E você, ao final disso tudo, você tem a economia processual, que aí já é um caso de não haver prejuízo para as partes, etc., a manutenção daquela decisão. O caso realmente interessante é que você passa por todo o processo de arbitragem, tá, para você resolver aquela controvérsia da melhor maneira possível, só que ao fim e ao cabo, quando você entra com pedido de anulação, como ela bem coloca, você não está pondo fim à controvérsia, você vai estar restabelecendo toda a controvérsia. Eu não sei se você gostaria disso. Acho que é importante, né, Pedro? A ação anulatória ela não é um recurso, né? Ela não é uma oportunidade para eu rever uma decisão que eu não gostei. Né? Ela é sim um procedimento muito sério, diante de algum fato importante, estabelecido em inúmeros cláusulas na lei, que enseja uma possibilidade de reclamação, né, ou de revisão. Então, não é só, né, a gente acaba vendo hoje em dia até algumas pessoas indo ao judiciário na tentativa de obter um recurso da decisão, e não propriamente uma anulação em face de uma decisão que está evada de alguma nulidade. Acho que isso é bem importante. Todas as notícias que eu tenho de ação de anulação, acho que eu tenho conhecimento, os argumentos são frágeis, são pedidos de emulação, onde as partes, na realidade, demonstram, no final, que está subjacente ao inconformismo dela com relação àquela decisão. É óbvio que esse sistema de se anular uma decisão é um sistema saudável, é importante, ele deve ser mantido sem dúvida alguma. Agora, nós temos que trabalhá-lo com granos sábios, e nesse particular não tenho dúvida que o Poder Judiciário tem dado tratamento mais adequado possível aos parâmetros que norteiam a arbitragem e a esses pedidos de anulação. Alguma indagação, alguma pergunta? Nós já estamos caminhando para o final da apresentação. Durante a discussão das normas, já são definidos esses critérios da Câmara? Na hora que você vai contratar, você está contratando você está negociando o contrato, e aí sim você tem que já estabelecer a cláusula, a solução de eventual controvérsia será por arbitragem. Normalmente o ideal é que você diga através do com base no regulamento da Câmara tal, tá? E será dirimida por 3, pode ser um árbitro único, ou por 3 árbitros. E aí com isso você já tem, você estabelece o local da arbitragem, enfim, mas... Essas questões dos procedimentos são definidas entre as partes, como é que pode ser? As câmaras já têm um regulamento, e nesse regulamento ela traça os procedimentos, o procedimento todo da arbitragem. Obviamente que ele não é extensivo, as partes podem modificar, grande parte deles, e os árbitros também, no caso de lacuna, normalmente cabe ao árbitro determinar como é que vai ser o procedimento, como é que se, enfim. Quer dizer, existe essa disfuncionalidade em cada etapa. Não pode surgir controvérsia no crime. Não, às vezes surge. Você estabelece um cronograma e você diz, olha, até aqui a parte vai juntar um documento. Aí aparece um outro documento. Você já tem um incidente, a outra parte quer falar. Esse documento não é novo, já deveria ter apresentado. Então, quer dizer, você tem sempre um incidente, outro, mas isso vai sendo resolvido pelo painel de árbitros. Agora, as partes estabelecem, ela tem 2 grandes oportunidades para se definir as regras do jogo. A primeira é no próprio contrato. Então, eu defino a Câmara, defino quantos árbitros, como vai ser, tudo isso. Que isso é o que vai dar garantia de, na hora que eu tiver um problema, eu conseguir executar.
né? Conseguir propor. E o segundo momento é no início da arbitragem, em que árbitros e partes definem prazos. Então o prazo de falar é a cada 30 dias, ou é de 15 dias. Ou vai falar no início, depois das provas e ao final. Não existe na arbitragem aquele diga-diga que a gente vê no processo judicial. Não é um peticionamento constante. Você tem, até por isso que ela é eficiente e rápida. Porque você determina a oportunidade, o momento que cada parte fala, determina as provas que vão ser produzidas, quantas testemunhas, 5, 10, 15, 20, uma semana de audiência, 2 dias de audiência. Então, todas essas regras são combinadas entre as partes e com os árbitros. Com relação a perito, por exemplo, os peritos fazem parte desse campo, outros peritos podem ser implementados, Os peritos fazem parte. Os peritos normalmente, as câmaras não têm uma listagem de peritos, os peritos normalmente são buscados pelos árbitros pelo critério de confiança deles em capacidade técnica e pelo próprio conhecimento técnico deles de cada um. Dentro daquilo que a gente mencionou, se eu tenho um perito que, por qualquer motivo, ele não tem a capacidade suficiente para aquele caso, ou tem uma vinculação, já trabalhou com uma das partes, né, já teve uma relação comercial com uma das partes, isso pode ser causa sim de impugnação e o tribunal vai ter que apurar e o correto seria afastar e nomear um outro perito que tivesse suficientemente independência e imparcialidade. O que você pode fazer com relação à lista de peritos, a Silvia falou, não há uma lista de peritos, mas em algumas câmaras você tem profissionais dispostos para atuarem como árbitro, que não são necessariamente advogados. Você tem economistas, você tem contadores, você tem engenheiros, você tem uma câmara de engenharia. Então, quer dizer, muitas vezes você pode, como árbitro, olhar a lista daqueles profissionais que estão dispostos lá como passíveis de serem indicados para árbitro e ver qual é a profissão dele. E dali você busca um economista, talvez esse possa me ajudar nessa perícia. Mas não existe, até no Brasil, não se tem uma lista de peritos para que o tribunal possa dele se valer. Bom, nós vamos para a última passagem, que eu fui informado que não mais que 10 minutos, já estamos esgotando, é a questão da confidencialidade. Né? A confidencialidade ela é um componente inerente à arbitragem. Você deve estar previsto no regulamento das câmaras ou deve estar convencionado pelas partes. No Brasil, a lei de arbitragem não tratou dessa questão, apenas estabelece que o árbitro tem que atuar, funcionar com discrição. Ou seja, a rigor, essa confidencialidade ela está muito voltada para a figura do árbitro. Nós temos essa discussão posta na jurisprudência francesa. E como eu mencionei antes, é importante esse tipo de discussão, porque uma pesquisa já mostrou que um percentual muito grande dos empresários, ou das pessoas que contratam com cláusula compromissória, eles o fazem em função da confidencialidade que aquele instituto imprime na solução daquela controvérsia. Essa decisão, que é a decisão que nós temos da Corte de Apelação francesa, entende que ela é própria do procedimento arbitral. Né? Uma melhor descrição, como nós estamos vendo aqui, é com efeito da própria natureza do procedimento arbitral assegurar a melhor descrição para a resolução de disputas de ordem privada. Então, entende-se que há uma confidencialidade implícita no que toca ao sistema de solução de conflitos por arbitragem. A decisão seguinte, que é uma decisão inglesa, eu tenho a transparência em inglês e na língua portuguesa, traz da mesma forma esse entendimento, que há uma obrigação implícita pela lei e que surge da própria natureza da arbitragem, para que as partes não revelem ou usem para outro propósito documentos apresentados, enfim, produzidos no curso da arbitragem. Então, nós temos Inglaterra e França com o entendimento de que a confidencialidade ela é algo intrínseco à própria arbitragem. E nós vamos ver
essa decisão inglesa, né, porque a confidencialidade, mesmo que se entenda que ela é implícita, ela não é absoluta, ela tem limite. E os limites foram traçados também aqui nessa decisão inglesa, e diz que no caso, por exemplo, se apoia também na doutrina, a primeira exceção é quando há o consentimento das partes, expresso ou implícito. Para você divulgar aqueles fatos, enfim, aquela controvérsia, um dado importante daquela disputa. O segundo é quando há uma ordem ou uma autorização do tribunal, né? Do tribunal arbitral ou, do meu modo de ver, uma ordem judicial, se for o caso. Tá? O terceiro, onde é razoavelmente necessário para a proteção dos interesses legítimos de uma das partes na arbitragem. Então, em determinadas situações, você tem um exercício regular do direito e você pode, sim, se valer de algum dado dessa arbitragem para proteger o seu direito, desde que ele seja legítimo. Né? E o quarto, os interesses da justiça demandam revelação, quando o interesse público, onde o interesse público demanda revelação, então é uma ordem também judicial. Então, seja ordem judicial, seja ordem do tribunal arbitral, seja por convenção das partes, ou seja um exercício regular do direito, você pode revelar determinados fatos que estão sendo objeto da controvérsia. Nós vamos ter, por exemplo, situações em que empresas de grande porte, que estão listadas na Bolsa, devem, por questões legais, divulgar fato relevante. Temos situações em que as sociedades, as companhias, devem, nas notas explicativas, divulgar determinado processo arbitral em função do que as regras de auditoria determinam. Isso tudo pode ser divulgado, mas, obviamente, com higiene e arte para não ultrapassar, né, o estrito necessário para a divulgação. Né? Aí nós já temos a jurisprudência australiana, ela já é no sentido oposto. Ela entende que na Austrália, levando em consideração aí os pontos que já foram tratados na própria decisão, a justificativa para concluir que a confidencialidade é um atributo essencial da arbitragem, impondo a cada parte a obrigação de não revelar os procedimentos ou documentos e informações fornecidos na e para os propósitos da arbitragem. Então, se há uma base legal para sustentar o que há de obrigação de revelar, segundo, se assim for o caso, como essa obrigação deve ser definida e quais as suas exceções. Então, aqui também a lei australiana, ela não considera que na Austrália, ela não considera que lá na Austrália existe essa confidencialidade, a não ser que haja uma lei específica, ou a não ser que as partes convencionem, ou que o regulamento da Câmara assim estabeleça. Do mesmo modo, a Corte, Tribunal de Justiça, da Corte Suprema da Suécia, entendeu da mesma forma. Ela não pode ser considerada sujeita a uma obrigação de confidencialidade, a menos que as partes tenham concluído um acordo sobre esse ponto. Então, lá temos Inglaterra e França entendendo que há sim uma confidencialidade, mesmo que não escrita, ela é implícita, e Suécia e Austrália entendendo que não há esse atributo inerente ao Instituto da Arbitragem. Na doutrina brasileira, o que se tem favorável aqui é um artigo do Dr. Zé Emílio Nunes Pinto sobre confidencialidade, onde ele traça parâmetros com a boa-fé objetiva, a relação que se tem obrigacional, os direitos laterais, inclusive a lealdade processual que deve haver entre as partes, e ele entende que a partir desses princípios existe um dever de sigilo, que esse é da essência da própria arbitragem em relação aos dados, informações e documentos trazidos ao procedimento arbitral por qualquer das partes. É um tema extremamente controverso, seja na doutrina estrangeira quanto na doutrina
nacional e também na jurisprudência judicial, como nós acabamos de ver. Eu não sei se a Silvia gostaria de trazer algum dado. Acho que a gente tem uma discussão para enfrentar no Brasil sobre confidencialidade, né, Pedro? A gente acha que temos muitas situações ainda, né, recentemente com a Receita Federal entendendo que pode ter acesso a todas as informações dos processos e procedimentos, as câmaras, de certa forma, tentando não permitir e privilegiar a confidencialidade estabelecida entre as partes. Sim, acho que esse é um campo realmente polêmico e que deveremos ter muitas novidades aí pelos próximos anos. Isso tem sido resolvido mais pelos regulamentos das câmaras de arbitragem que já dispõem sobre a confidencialidade nos procedimentos de arbitragem que são administrados e regidos pelo seu regulamento ou por aquela própria Câmara. Em algumas cláusulas compromissórias, nós já vemos também um acordo, uma convenção das partes estipulando a confidencialidade, mas é mais comum nos regulamentos das câmaras arbitrais. Exatamente. Bom, eu acho que é isso. Alguma pergunta? Uma empresa aberta tem que divulgar uma informação, achou que uma arbitragem é uma coisa importante para a norma da sociedade, da empresa. O que eles têm que fazer? Se você, normalmente, eu fiz isso há muitos anos atrás, até porque o auditor perguntou, não era caso era uma contingência, não era caso de fato relevante, reserva, de constituir reserva de contingência, mas era um caso de você informar em notas explicativas. Então, a informação foi passada, mas dentro de uma relação a mais sucinta possível, onde eu não disse quem era a outra parte, disse o montante envolvido, né? E eu disse, é uma empresa do setor tal, o montante envolvido é esse, você precisa dizer o montante, não há necessidade de se constituir reserva de contingência, né? E está sob a égide, no caso, a CCI, a Corte de Arbitragem Internacional da Câmara de Comércio. Isso tem também uma influência muito grande nos contratos em que a administração pública é parte. Então, isso também tem, nessas hipóteses, para ser absolutamente relativizado, porque o princípio da publicidade que rege os atos administrativos não pode ser violado. Então, é uma questão que tem uma força no ambiente privado muito grande, mas, em se falando de administração pública participando da arbitragem, a publicidade, a não confidencialidade é uma questão inerente à própria discussão, né? Então, pontos dos dois lados aí, né? Temos um projeto de lei que está aí tramitando, quer trazer expressamente a administração pública. A lei hoje nunca disse que a administração pública não pode. A lei foi muito clara em dizer que as partes é dado o direito, não disse, só pode ente privado, não pode ente público. Foi feita com maestria a lei que está em vigor. Mas, hoje, alguns tribunais de contas, tanto dos estados quanto da União, alguns ministros entendem que se eu não tenho uma autorização expressa, a administração não poderia submeter à arbitragem. E isso é uma situação que a própria lei das PPPs, enfim, temos alguns textos legais que vêm modificando, porque, de fato, em alguns tipos de contrato, nas obras de infraestrutura, enfim, todo neste ambiente mais complexo, a arbitragem acaba sendo a forma escolhida, até pelos investidores internacionais, por exemplo, quando vem fazer um investimento no Brasil, uma obra pública, alguma coisa assim. Então, isso vai ter que ser tratado pela lei em algum momento. Esses regulamentos das câmaras arbitrais, eles são públicos? Se os regulamentos das câmaras de arbitragem são públicos, são públicos, tem os sites das câmaras, isso está acessível a qualquer um. Nós temos 2 câmaras no Rio, da FGV e da Associação Comercial com o FENASEG, temos em São Paulo Fiesp e Ciesp, Brasil-Canadá, a Câmara Americana em São Paulo, tem uma Câmara Americana do Rio também, temos Camarb em Belo Horizonte, a Arbitac em Curitiba, temos a Câmara de Engenharia em São Paulo,
Eu não sei se está me faltando alguma, mas todas elas... CAESP São Paulo também, no Rio Grande do Sul, agora vinculada às indústrias. Paraná também vinculada à Federação das Indústrias. Todas elas fazem questão de divulgar o seu regulamento como o seu regimento de custas, etc. É uma forma de divulgação da própria Câmara, do próprio Centro de Arbitragem. Tem muita diferenciação. Olha, tem algumas diferenças. Tem diferenças, eu não tenho dúvida que tem. Mas eu acho que, na essência, elas são, não diria padronizadas, mas tem uma regra mestra, né? De uma forma mais coerente, na sua essência. Mas tem pela própria peculiaridade, porque elas mesmas querem diferenças, etc. É um meio de você atrair as arbitragens. Mas, eu repito, na essência, elas se harmonizam. As diferenças são maiores em relação aos custos do que propriamente ao procedimento em si. Porque todas elas seguem a linha mestra da lei de arbitragem, né? Então tem pequenas, mas acho que a grande diferença de uma para outra é prazos e custos. Eu acho que é o que vai interferir na decisão de escolha. Você vai ter também hoje, com a prática arbitral já crescente, uma diferenciação no atendimento, no serviço prestado por cada uma das câmaras. Isso você tem as diferenças. Isso daí, a qualidade do serviço, eu estou falando, todas elas têm um serviço muito bom, mas tem sempre meios e modos, né, de que uma trabalha, como trabalha, são nuances que também são levadas em consideração quando da estipulação da causa compromissória e da Câmara ou do Centro que vai administrar sentido lato aquele procedimento. A infraestrutura que se tem, o local para se realizar audiência, etc. As câmaras de arbitragem são pessoas jurídicas, prestadores de serviço, com CNPJ? Tem umas que são sem fins lucrativos, tem outras que são unidades dentro por exemplo, dentro da Câmara Brasil-Canadá, dentro da Câmara Americana, acho que são unidades, né? Elas não têm CNPJ distinto. Acho que é da FGV também não. A criação não há vinculação. Eu acho que, por exemplo, essas câmaras que nós tivemos, aquelas câmaras fraudulentas mesmo, no passado foi feito um trabalho muito grande no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pela própria comissão de arbitragem da OAB, o Joaquim Muniz estava tocando isso na época, e outras pessoas, e foi um trabalho muito interessante, porque quando se tinha acesso, se tinha conhecimento de uma prática, digamos, não ortodoxa de alguma dita Câmara de Arbitragem, aquilo era levado ao Ministério Público, o Ministério Público tomava as providências, o Poder Judiciário impunha as determinações que tinha que impor, e com isso essas câmaras foram, digamos, sumindo e sendo expelidas do mercado naturalmente. É óbvio que a criatividade humana, né, é muito grande, mas elas foram aos poucos se acabando e deve ter uma ou outra, eu não me recordo mais, não tenho tido notícia, mas isso faz parte do ser humano e é importante porque não precisou de uma atuação do Estado, como às vezes se ventilou na época. O Estado tinha que baixar uma regra, uma nota. Não foi possível, que eu se dizer, eu era muito a favor, no sentido de que o mercado ele percebe, ele vai escorrendo com a atuação do Ministério Público, Poder Judiciário, e das comissões, comissão da OAB aqui no Rio, São Paulo, vai por aí fora, conseguiu se abafar esse tipo de prática. Ok? Bom, eu quero agradecer a vocês, então, a Silvia também, por essa apresentação, e estamos aí disponíveis, e agradecer à OAB, né, Rio de Janeiro por essa iniciativa, ao Joaquim Muniz, que coordena essas aulas. Vocês já tiveram aulas com pessoas de grande expressão no campo da arbitragem, e ainda outros por vir também com a mesma qualidade que já estiveram. Ok? Obrigado a vocês, então. Obrigado.